Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino e aqui do meu lado, na apresentação, o nosso jornalista Zé Guilherme. Tudo bem, Zé? Tudo bem, boa tarde, Poliana. Bom, e não é de hoje que a gente sabe que os alunos e ex-alunos do ITA são super engajados com a causa da educação, do desenvolvimento na cidade. Então, nós estamos aqui com ele, que é presidente da ITAEX, Associação de Ex-Alunos do ITA, que apoiam projetos acadêmicos. Tudo bem, Aurélio Rossi? Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vindo e vamos partir para o que interessa, né? Que todo mundo quer saber. Como que surgiu a associação? Teve alguma situação que provocou a criação da ITAEX? Exato. Em 2012, mais ou menos, um grupo de alunos do ITA escreveu um documento de reação ao que eles estavam considerando que não estava bom na escola. Esse documento, que eles intitularam Por que odiamos o ITA?, ele chateou um monte de gente, principalmente ex-alunos que gostavam da escola e diziam: caramba, a escola é tão boa, foi tão boa comigo, o que está acontecendo com esse pessoal? E aí um grupo de pessoas já formadas há bastante tempo, da turma 61 do ITA, quer dizer, o ano de formatura no ITA é o ano que dá o título à turma. Então 61 é a gente que cursou o ITA no final da década de 50 e se formou em 61. Um grupo de pessoas dessa turma veio a São José, conversou com o reitor, conversou com os alunos, conversou com professores e notou que existia de fato um descontentamento muito grande e que esse descontentamento, parte dele poderia ser resolvido, porque eles notaram que os alunos estavam reclamando, uma parte, 1/3 do problema, vamos chamar assim, é uma coisa que fazia parte da vida, que é, aluno, olha, você não está mais na casa da tua mãe, o mundo é esse mesmo, enquadra-se, né? Uma outra parte do problema era uma coisa comum nas escolas públicas, principalmente escolas públicas, ou seja, o fato de que alguns orçamentos privilegiavam um curso, mas não privilegiavam o outro, porque é assim que o dinheiro saía dos ministérios, né? Sim. Eles eram dirigidos para uma certa finalidade. E isso dava pouca autonomia para a escola local trocar de prioridade quando isso acontecia. E isso estaria na mão da reitoria e de quem fornecia os orçamentos, que poderia também fazer alguma diferença. Mas existia uma outra parcela, que era uma parcela até razoável, que era o fato de que os alunos estavam pouco incentivados pela ausência de execução física de coisas que eram mais teóricas, embora a escola tivesse bons laboratórios, é um laboratório já com o assunto determinado, a linha de conduta determinada, e que com pouco dinheiro sendo colocado na mão de professores e de alunos que teriam autonomia e pouca burocracia, poderiam ser utilizados para fazer projetos ou para fazer o que hoje aqui é conhecido como learning by doing, ou seja, aprendizado por execução, né? Ou por fazer. É uma coisa que hoje já é moda na engenharia moderna, mas na época ainda não era. Podia fazer a diferença e motivar os alunos. Um dos alunos dessa turma, o senhor João Gomes, que juntou um grupo de mais 5 colegas e criou o que ele chamou de Exa-Virato, que eram 6 alunos para ajudar com dinheiro e colocar esse dinheiro à disposição desses alunos de uma forma não burocrática, ou seja... Dinheiro próprio ou dinheiro captado? Dinheiro deles, dos 6. Tá? E no primeiro ano foi assim, com o dinheiro deles, que eles colocaram até montantes significativos, né? Sim. Eram pessoas que tinham e têm, estão vivos, né? E têm capacidade financeira boa, né? Colocavam dinheiro para que alguns projetos que alguns alunos tinham ideia virassem realidade, comprando matéria-prima, possibilitando compra de software, cursos, coisas desse tipo. Conta pra gente um projetinho desses aí. Ah, tá. Naquela época, por exemplo, surgiu já de cara uma impressora para cegos, que ela, na verdade, ela tinha uma matriz de agulhas, como aquelas antigas impressoras que tinham agulhas, mas que
apalpando o dedo do cego, ele lia o que a impressora estava fazendo. Em vez de ler um livro, por exemplo, aqui é um livro eletrônico, só que em vez de ele olhar com os olhos, ele recebia a sensibilidade na mão ou no dedo. Legal. Foi feito com Estímulo, pouco né? dinheiro, com o que na época ainda existe hoje, chama-se Arduino, que são mini computadorzinhos de tamanho de uma caixa de fósforo, né? Que são baratos e possibilitou a criação de algo desse tipo. E logo em seguida surgiram as iniciativas, o aerodesign e outros projetos um pouco mais pesados, que pegavam um pouco mais de dinheiro. E também surgiu com esse grupo do Hexavirato a ideia de convocar outros colegas, né? E com isso convocar outros colegas, com isso aumentar a capacidade financeira e outros colegas para administrar o processo, porque você não pode simplesmente doar algum dinheiro, isso tem taxas, tem que gerar alguma documentação legal, né? Abrir a Itaex, precisou abrir. A Itaex se profissionalizou nesses anos, é isso? A Itaex se profissionalizou. Ela nasceu no final de 2016. Aliás, ela fez 7 anos agora, no dia 29 de novembro. E foi registrada nessa data. E com isso se criou um grupo que é a diretoria, o conselho diretor, que administra a Itaex. Tem um conselho consultivo, o conselho diretor tem 7 pessoas, o consultivo tem 12 e o conselho fiscal tem 5. Todos pro bono, ninguém recebe salário por isso. São pessoas, ex-alunos que ajudam de fato a escola. Sim. É lógico, tem despesas, você tem contabilidade, isso é pago, tá? Mas o trabalho da Itaex é pro bono. E a gente viu aí que já houve mais de 6 milhões de reais já foi arrecadado para apoiar os projetos acadêmicos. Esses recursos, eles chegam, como você falou, né, por meio de ex-alunos, mas não só da área da engenharia, mas tem ex-aluno, por exemplo, estava lendo lá no site de vocês, sobre o CEO da Porto Belo, que se formou também no ITA, né? Vem também da iniciativa privada os recursos para investir nos projetos? Então, na verdade, a Itaex já recebeu mais de 10 milhões de reais nesses anos, já colocou em projetos dentro do ITA mais de 7,5 a 8 milhões de reais dessa ordem, e eles vêm de doações, desde colegas que doam 20 ou 30 reais por mês, né, uma refeição por mês, até colegas que, por capacidade financeira, dão valores muito elevados. E com isso a gente pode tocar os projetos. Nós conseguimos, por esse ano, a nossa captação foi da ordem de 1,1 milhão. Esse ano, 2023, foi dessa mesma ordem o ano passado também. E é dinheiro que converge para esses projetos na mão de professores e alunos da graduação, principalmente. Como a gente sabe que o engenheiro do ITA, a maioria se posiciona bem no mercado, viram, não só de engenharia, né? Tem nos bancos, tem em todos os lugares tem um engenheiro do ITA. Isso facilita também, né? Isso. Esse trâmite de conseguir dinheiro, né? Exato. O ITA tem engenheiros bem colocados, como o senhor falou, em várias instituições da área financeira, como a Poliana havia dito, a área técnica, não precisa nem dizer da Embraer, né? Bancos, né? Muitos bancos têm profissionais formados no ITA, porque o equacionamento matemático na área financeira é uma coisa importante e tem que ser bem conhecida. No passado, isso era muito explorado entre colegas, no bom sentido, como uma network. E o Brasil não tem esse hábito, que é o hábito da Fundação Alumni, que nos Estados Unidos você vê muito acontecer. Tem faculdades... Compra os tijolinhos, né? Exatamente. Lá tem fundações desse tipo que tem mais de 100 anos já hoje. O Brasil não é um hábito. Está se tornando um hábito agora, com o fato de que as fundações patrimoniais foram regulamentadas por lei em 2018 para 2019. Inclusive o ITA acabou de abrir, por meio de um trabalho
da Itaex, do ITA e da AITA, que é outra associação, acabou de abrir um fundo patrimonial. A USP já tem, a FEA, a Faculdade de Economia e Administração de Saúde da USP também tem, o Mackenzie também tem, né? E o que o fundo é para quê? Os fundos patrimoniais são exatamente para você recolher dinheiro para que possa dar um suporte de pouca, com facilidade, de baixa burocracia para a escola ou até para esse tipo de atividade que a Itaex faz. Hoje, a Itaex recolhe, solicita, pede doações dos seus colegas e aplica diretamente nos projetos. A Itaex não guarda nenhum dinheiro. Nosso dinheiro é aplicado a curtíssimo prazo dos projetos. Não faz render. Não. A gente, é lógico, tem uma massa de reserva para poder fazer frente às necessidades, mas o dinheiro é aplicado diretamente nos projetos. Isso, como diz os nossos fundadores, ele cria o brilho nos olhos da moçada, porque você vê a coisa nascer e ser bem utilizada. Agora, os fundos patrimoniais são diferentes. Eles vêm com a ideia de você fazer um fundo financeiro, onde essa legislação que agora existe, formal, ela permite que você aplique apenas o rendimento, menos o imposto de renda e menos a inflação, ou seja, não é todo o rendimento bancário, é só a parcela que você já deu como crescimento real do dinheiro, seja aplicada em outras entidades, que aí sim pode ser a Itaex, pode ser o próprio ITA, né? É o que se chama as fundações Alumni, na América do Norte, por exemplo. Está começando a se tornar um hábito aqui no Brasil, e isso pode ajudar muito a dar mobilidade e vai resolver aquela segunda questão lá de 2012, que é a aplicação de recursos onde a escola acha mais importante, e não aquele dinheiro engessado que vem normalmente nas faculdades públicas, né? E além do apoio financeiro, quais são as outras formas, né, desses alunos aí serem ajudados a desenvolver os seus projetos? Bom, como eu disse, a diretoria é formada por um grupo de 7 pessoas, a gente trabalha bastante o tempo todo, o conselho consultivo também, e o conselho fiscal. Além disso, nós temos especialistas técnicos na NUITA. Então, alguns alunos, alguns professores se engajam num projeto, mas alguém que não é professor, que não está na escola, na pessoa de um voluntário, assim, mentor, pode ajudar na parte técnica do projeto, pode ajudar na parte administrativa do projeto, pela experiência que ele tem na área industrial ou no seu trabalho extra-escola, ou seja, não são pessoas que seguiram a carreira acadêmica, seguiram como eu fiz, né? Seguiram a carreira profissional em indústria, mas que tem um conhecimento acumulado que ajuda não só financeiramente, ajuda também no aspecto técnico, tecnológico, também de network com outras empresas. Tinha lembrado bem, o senhor, existem colegas nossos em empresas importantes no mundo todo, né? As iniciativas que o ITA tem, por exemplo, o que nós chamamos de iniciativas, são projetos que uma turma nova que acabou de entrar ajuda e uma turma que está se formando sai. Mas o projeto continua. Então, por exemplo, a Aerodesign, as competições aeromodelos aqui, que a SAI, a Society of Automotive Engineers, promove, é uma iniciativa. O ITA Android, que são robôs androides que jogam futebol. Robótica, né? A robótica, ela também vai se deslocando, ela tem professores que participam, tem pessoas do mestrado e da graduação, também é no mesmo esquema. E todo ano a gente vai alimentando com dinheiro para que eles possam, como aconteceu deste ano, o ITA Android fez um papel muito bonito na competição mundial que foi em Bordeaux, na França, em julho. Nós tivemos vários quintos lugares e quartos lugares, em várias modalidades. Nós estamos falando do mundo todo, tá? França, Alemanha. Sim. Na Sul-Americana, que foi agora em novembro, o ITA pegou 5 primeiros lugares e 2 terceiros lugares. É só robótica Android, com formato de ser humano, né? E, então, vamos dizer assim, e é uma equipe móvel, né? Os que vão chegando no 5º ano saem da equipe e os que vão chegando na escola entram na equipe. Viu, Aurélia, a gente conversou ali nos bastidores
sobre, além de toda essa parte que a gente consegue medir, né? A gente está falando aqui dos projetos, do dinheiro e tal. Mas existe o ponto de vista, viu, Poli? O ITA trabalha muito com essa ideia do que o ex-aluno precisa retribuir. Exato. Porque ele recebe muito conhecimento e, de alguma maneira, há um comprometimento nessa direção. Eu gostaria que você falasse disso, porque é uma característica muito importante da escola, né? É isso mesmo, Perfeito. Aurélio? Então, tem até mais de uma linha, né, disso que o senhor acabou de dizer agora, porque o ITA, quando foi idealizado pelo Marechal Casimiro Montenegro, observando uma boa escola norte-americana que ele visitou, ele pensou em montar o ITA e pensou em formar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Então a formação não é apenas técnica, a formação não é só do conhecimento técnico, mas também é de uma formação pessoal, uma formação ética. Integral, né? Ética, exatamente, muito importante. E nesse fato, o fato do ITA fornecer moradia para os alunos que moram todos lá dentro da escola, de você conviver com seus colegas por 5 anos, de você almoçar junto, tomar um café da manhã junto, o ITA fornece alimentação, além disso. Você cria esse vínculo com os colegas e com a escola. Para muita gente, se você não tivesse a moradia e a alimentação, seria impossível fazer o curso de engenharia. Então, às vezes, a pessoa tem uma boa competência, ela também tem um esforço muito alto, presta o vestibular e, quando entra, ela sabe que ela vai ter um acompanhamento. Moradia, alimentação e, principalmente, pela escola. A escola tem um esquema de aconselhamento. Cada professor recebe uma missão de aconselhar um grupo pequeno de alunos. E, com isso, todos os alunos da escola têm um conselheiro com quem ele pode, vamos dizer assim... Viram amigos, né? Viram amigos, porque você sai de casa, muita gente sai de uma região totalmente diferente do país, você não conhece como é que é aqui. São José dos Campos é uma cidade exigente, é uma cidade... O custo de São José dos Campos é elevado para você viver, o nível intelectual das pessoas aqui é mais alto que a média. Você vê os recolhimentos de impostos da prefeitura, que a cidade é uma cidade ímpar dentro do país, né? Ela se compara às cidades... A cidade tem dinheiro. Exatamente. O prefeito veio aqui e confessou que ele tem dinheiro. Então, e você vê que o ITA se entende muito bem com a prefeitura também, mas o fato é que às vezes as pessoas se chocam. São pessoas que chegam aqui com os 16 anos de idade, aos 17 anos de idade, não tem uma estrutura pessoal para enfrentar, às vezes, uma coisa dessa. Para não perder ninguém, o aconselhamento, então, existe. Existe desde a época que eu era aluno. Eu tive conselheiros quando cheguei na escola. Tive um conselheiro durante os 2 primeiros anos, que eu estava no fundamental. O senhor lembra quem era o professor? Lembro. Nos 2 primeiros anos, ele infelizmente já faleceu, uma pessoa excelente. Ele chamava-se Carlos Alberto Buarque Borges. O professor Borges, ele hoje é o nome de uma rua aqui no Jardim das Colinas, por coincidência, e foi meu conselheiro por 2 anos. Depois, quando fui para o profissional, já estava na área de eletrônica, foi um outro conselheiro chamado Kate Fujita, que é um professor da eletrônica. Facilita você ter um professor que é próximo da área que você está fazendo, porque ele entende melhor o que está acontecendo na turma como um todo e com você dentro da turma, né? Esse aconselhamento é técnico, mas é também afetivo, né? Esse aconselhamento a divisão de alunos tem psicólogas para isso, né? E inclusive gera debates. Esse ano a Itaex apoia muito o aconselhamento. A Itaex apoiou 2 dias completos, sábados completos em momentos distintos de debate sobre aconselhamento do ITA. Trouxemos um psiquiatra da USP que cuida de aconselhamento da Universidade de São Paulo, da matéria, e por causa de um evento que nós fizemos em 2019, onde a gente estava estudando o EF, que é o Engineering Education for the Future,
e que vai acontecer de novo ano que vem, em maio do ano que vem. Foi muito bom. Foi muito bom, exatamente. Nós trouxemos uma professora de Portugal e uma outra do Chile, que especialista na área, que inclusive se surpreenderam pelo fato de que o que elas eram especialistas, mas tentavam implantar, aqui no ITA é implantado. E elas reputavam isso muito ao fato do brasileiro, do aluno brasileiro ser mais assim, fácil de comunicar e chegar. Elas, uma no Chile, a outra em Portugal, tinham bastante conhecimento do assunto, mas tinham mais dificuldade em implantar, pelo fato de que os alunos eram um pouco mais sustentados pela família, né, psicologicamente, ou um pouco mais fechados na comunicação. E depois disso, nos debates desse ano, num deles veio também uma professora de uma universidade espanhola, também especialista na área de aconselhamento, ou seja, não são só as matérias técnicas que interessam o ITA. Essa tal da formar técnicos competentes e cidadãos conscientes, a gente leva a sério. No capítulo do assunto cidadãos conscientes, o ITA pratica a disciplina consciente. Nós temos uma atividade que não é um código de ética, não é uma regra para você seguir, mas é uma forma de você se responsabilizar pelo que faz de uma forma integral, né? E de seus colegas também te observarem, não de forma punitiva, nem de forma, vamos dizer assim, de controle, mas muito mais na forma de você aconselhar e, quando perceber que aquilo não está indo bem, você ter o tempo e a paciência necessária para convencer a pessoa de que ela precisa mudar a sua forma de agir. Sim, desses pontos, assim, para a gente colocar uma questão concreta, é a questão da cola, né? Isso. Não se cola no ITA? Aluno do ITA cola? Não se cola no ITA. Não é uma atividade que é aceita pela escola de forma nenhuma. Não vou dizer que ela não existe, eu não sei assim ingênuo a esse ponto. Mas se existe, ela é bastante reduzida e não há evidência disso. Algumas provas você faz em sala, algumas provas você pode até fazer no H8, que é a moradia dos alunos, sob essa regra, vamos chamar assim, sob esse conceito da disciplina consciente. E em alguns momentos da escola, na minha época, houve momentos onde houve alguma evidência de cola e a escola desligou os alunos que aconteceram daí. Eu não foi na minha turma, foi numa turma anterior, mas eu percebi e convivi com o fato que isso aconteceu. Sim. O tempo todo ano, e esse ano não é diferente, o ITA, a congregação dos professores do ITA e o ITA, precisa analisar um ou outro caso de desvio de conduta, né? É muito comum o aluno ser desligado da escola, nesse caso. Isso acontece sempre e continua acontecendo, porque são 150 alunos convivendo. Existem momentos que alguém não age bem, é recuperável, a tentativa é de recuperação, mas às vezes a coisa degenera. Sim. E além, né, os alunos recebem apoio aí por todos os lados, como você bem contou. Mas além de receber, eles também dão, né? Porque eu cheguei a ver nas redes sociais de vocês alunos da prefeitura visitando, conhecendo os projetos. Fala um pouco pra gente sobre essa iniciativa também. Exato. Além dessa retribuição, que seria uma retribuição financeira ou pessoal para a Itaex, consequentemente para os alunos. Esse voluntariado. Né? Esse voluntariado, que a Itaex é só o canal, ela não fica com nada, né? Alguns dos projetos que a Itaex financia, inclusive a Ita Júnior, que é uma empresa júnior do ITA, que existem em outras universidades também. O Brasil tem empresas júniores famosas na USP, em São Paulo, a Universidade de Recife é uma das mais famosas. Em São José dos Campos, o Ita Júnior colabora com a prefeitura em um trabalho também pro bono, ou seja, se alguém ajuda a Ita Júnior, somos nós da Itaex ou outro, mas não é cobrado nada da prefeitura. A prefeitura é o articulador para que isso aconteça, ajuda na formação de startups que não têm porte para ir, por exemplo, para um parque tecnológico.
O Parque Tecnológico tem a sua massa de startups, ajuda um monte de gente, orienta, tem mentores, tem financiadores, tem os anjos, né? Mas existe aquele negocinho pequeno, que é uma coisa ainda muito menor, que às vezes a pessoa não tem nem como se propor para uma FAPESP, para um FINEP. Nisso, a Ita Júnior vai fazer seu trabalho de alinhamento administrativo, e a prefeitura é quem faz essa triagem, de localizar quem é que precisa, e diz para o Ita Júnior, que em alguns casos é apoiado pela Itaex, a fazer esse trabalho. E é outro trabalho também pro bono, também feito pelos alunos de faculdade. Outras faculdades fazem isso em outras áreas, né? Até de medicina e tal. Eu estou me lembrando aqui do CASD, né? Do CASD. O Queria CASDinho. saber se a Itaex está envolvida em ajudar o CASD. Vamos lá, então. As iniciativas, como aquela que eu falei, Rocket Design, sai uns aviões, Rocket Design com foguetes, né? Os carros off-road, né? Os off-roads, o Baja, né? O SAI Forma Elétrica, que é um carro elétrico lá da SAI. A Robio, que é um projeto de eletromedicina, de uma mão mecânica. O Androides, né? Todas essas iniciativas, elas se desenvolvem no ambiente do H8, lá onde os alunos moram. E o CASD dá um apoio muito grande. Agora, o CASD não é só isso. O CASD tem atividade cultural, tem atividade acadêmica, de academia física, tem movimentos que o CASD faz também em área de inteligência artificial, junto com alguns professores, para competições, né, challenges. A Itaex, nesse caso, ela fez um acordo com a AITA, que é a Associação dos Engenheiros do ITA, porque a AITA já cuida de uma parte do que o CASD faz e do que o CASD como centro acadêmico, né? Não a escolinha do CASD, o CASD como centro acadêmico. Então, a Itaex repassa uma parte de sua verba para a AITA, que canaliza isso para o fundo do H8, por exemplo, que é onde eles moram, e para o CASD. Além disso, o CASD tem o CASDinho, que é um curso gratuito para pessoas que querem reforçar o seu estudo com vistas a uma faculdade, o CASD, o CASDinho, que é a escola, que também são alunos do grupo de graduação, da fase de graduação, que dão aulas nesses cursos aí. Né? Mas nós fazemos isso, a Itaex faz isso por meio da AITA, porque já é o canal que está previsto pela escola e tal. A Itaex se concentra em projetos que alunos e professores apresentam para a Itaex. A gente lança um edital, periodicamente, uma vez por ano, aparecem lá 60, 70 projetos. A gente passa 2 semanas no período da noite ouvindo os pitches, as explicações curtas dos professores e alunos a respeito desse projeto. Nós, num grupo de 8 a 9 pessoas, decidimos rapidamente quanto dinheiro dá para cada um e liberamos já na semana seguinte, quer dizer, a burocracia é bem baixa. Sim, e agora, fim de ano chega, a gente sempre começa a falar sobre metas, sobre planos e tudo mais. Qual o planejamento, né, da Itaex para 2024? Então vamos lá. A Itaex, a ideia sempre é aumentar o seu volume de dinheiro para aumentar para os projetos. Nós vamos continuar trabalhando junto com a ITA e junto com o Fundo Patrimonial, porque a gente sabe que o Fundo Patrimonial, não hoje, mas daqui 15, 18 anos, vai estar sendo muito importante o nosso Fundo Patrimonial do ITA para o ITA, assim como os outros de outras universidades vão estar para outras universidades. A gente passa o tempo assim contando com os alunos que retribuem a importância que o ITA foi na vida deles, né? E muitos de uma forma até bastante grande. E o que a gente pensa é crescer, aumentar o montante de ajuda. Nós participamos das atividades da escola, a gente tem uma excelente conexão com a reitoria do ITA, mas não é nossa função cuidar da escola. O ITA decide o que ele faz, a parte acadêmica é uma decisão da estrutura da escola, da reitoria, da congregação, das divisões.
A Itaex apoia aluno. Apoia aluno e professor naquilo que o ITA diz que é para ser feito, né? Ou seja, a gente apoia na formação acadêmica. E para 2024 é continuar com isso. Nós vamos ter um novo reitor agora a partir de janeiro do ano que vem. É um ex-aluno, posterior à minha época. Eu o conheço muito bem, mas é posterior à minha época. E esperamos continuar com ele o bom relacionamento do aspecto de alinhamento das atividades, assim como tivemos com o reitor Anderson nos últimos 8 anos, que foi o tempo que ele ficou na escola. A Itaex nasceu quando o Anderson já era reitor, né? Ele está lá há 8 anos e nós chegamos a 7. Tá coincidente aí, né? Exatamente. Então, mas é isso, é continuar. Essas coisas não dão saltos, não acontece de uma hora para outra. É um trabalho constante, é uma demonstração do bom uso do recurso que faz outros virem a contribuir. Eu ia, antes de você encerrar, eu ia pedir pro Aurélio, a SPRIO está aberta para a Itaex, tá? E a gente gostaria de ter notícias desses projetos que muitas vezes acabam ficando na própria escola. No âmbito da academia, Na né? academia. Então, por exemplo, vocês são campeões de robótica? Fala pra gente. Exato. Vamos trazer um robozinho para andar aqui? Evento importantíssimo. Sim, a impressora para cego que você citou. O evento também. importantíssimo que aconteceu nesse ano 2023, que foi o SSP ISO, que aconteceu aqui em São José dos Campos. Esse a gente cobriu bastante. Então, com o INPE e o ITA participando, e a Itaex, inclusive, ela suportou a ida de mais uma professora lá, pagamos essa, porque a SSP ISO é uma universidade mundial, ela cobra salgado, né? Mas nós pudemos colocar, a Itaex pôde colocar mais um, e foi um evento muito importante que durou aí, da ordem aí de 9 semanas e meia, né? Mais de 2 meses. Eu estou dizendo que a gente está aqui à disposição para ter as informações desses projetos apoiados pela Itaex, tá? Ótimo, e vamos ter o EF 2024 agora em maio. Contamos com vocês. Com certeza estaremos lá. Muito obrigada, Aurélio, pela sua participação, pela disponibilidade em conversar conosco. Agradecido. Eu que agradeço. A Itaex agradece. Termina agora mais um podcast Talk Mais. Essa entrevista e outras também você consegue verificar por meio do YouTube e de plataformas de streaming, bem como no nosso portal que é sprriomais.com.br. Até a próxima!